receber aquilo que precisamos ouvir, que é a sua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, blinda ele com o teu sangue, Senhor Jesus, os seus anjos neste lugar, Pai. O Espírito Santo, que o Senhor possa usá-lo tremendamente. Em nome de Jesus. Para o Senhor Jesus, bem bonito. Para Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Como que é o nome da irmã? Márcia, seja bem-vinda, tá, irmã Márcia? Você está no meio de um povo que é meio louco, é meio estranho, mas você viu que é apaixonado por Jesus. Amém? Se sinta abraçada pela igreja. Amém? Eles não são, eu acho que eu se enganei. Acho que estava falando de outra igreja. Amém? Ah, então tá bom. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 13:15. Glória a Deus por esse calorzinho, né? Para quem estava domingo passado aqui batendo os queixos, Deus é um Deus maravilhoso. Nós damos glória a Deus pelo frio, pelo calor. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam ao seu nome. Amém? Sempre quando... Pode se sentar um pouquinho? Esse versículo é especificamente para os dízimos e as ofertas, as primícias. Sempre quando a gente vai buscar, né, na Bíblia, a gente vai buscar um versículo relacionado. Então, quando eu fui buscar um versículo relacionado a o que nós vamos fazer agora, que é ofertar, que é primiciar, que é dizimar, Deus me levou ali a esse versículo. Porque tudo começa na nossa mente. Se já você que dirige, a primeira vez que tu foi pegar o carro lá, você lembra que você suava frio, era difícil, por quê? A tua mente ela estava cauterizada àquela limitação daquilo que você já conhecia, não é verdade? Agora tem vezes que eu, por exemplo, já faz mais de 10 anos que eu dirijo, até mais, e tem vezes que é automático, vai e eu nem vejo o que eu estou fazendo. Às vezes é até um perigo, porque tem um excesso de confiança, não é verdade? Então, tudo que a gente faz para Deus, tanto oferta, dizima, primicia, precisa começar primeiro na nossa mente e com uma intenção de louvor com aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. A gente não faz porque é uma lei, a gente não faz porque o pastor falou, a gente não faz porque a igreja tem necessidade, não. A gente faz porque a gente entende que a gente ama a Deus. Tu entende a diferença de tu fazer uma coisa porque alguém te mandou, porque alguém veio e te impôs aquilo do que tu fazer por amor? Então todas as vezes que você fazer, desde uma canção que nós estávamos cantando, que já começou a nossa oferta, culto significa o quê? Culto significa a pessoa se reunindo a um Deus. Nesse momento tem pessoas de várias denominações, tem pessoas de várias religiões. Ontem, tanto na religião de matriz africana, tanto no espiritismo, tanto na igreja católica ou aqui no protestantismo, nós estamos oferecendo um culto. Diferentes deuses, diferente. Nós cremos no nosso Deus, sim, mas você precisa entender que um culto começa com sacrifício e adoração, e tudo se relaciona a isso, amém? Você que tem o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, segure na sua mão. Você que não tem, apresente a tua vida financeira com a intenção daquilo que eu te falei. Nós vamos adorar a Deus agora com louvor. Deixei a página aberta ali. Se coloque de pé um pouco, e você que tem, traga aqui na frente, né, adorando a Deus, amém? Glória a Deus. Suspiro
apresentamos a Ti, Pai, as nossas ofertas, dízimos e premissas, Pai. Nós apresentamos o nosso culto de adoração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Receba como um incenso agradável, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Você sabia que a igreja, ela tem a cara do pastor? E ultimamente eu tenho tido uma inquietação comigo mesmo. Como assim, Mateus? A igreja tem a cara do pastor. Você vê nas 7 igrejas apocalípticas, você vê lá que as cartas direcionadas à igreja, o que aconteceu? Jesus falava ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Então Deus coloca algo no coração da liderança para que a igreja entenda o que Deus, qual que é a vontade de Deus. Amém? E eu, ultimamente comigo mesmo, eu tenho tido uma ira santa comigo mesmo. Eu tenho tido uma inconformação comigo mesmo. E você sabe, quando a gente está à frente de um trabalho, a gente começa a olhar para a vida dos irmãos, a vida dos discípulos, e a gente começa a dizer assim: Pai, algo não está certo. Porque se a tua palavra promete algo, o erro está ou na palavra ou está em nós. Entendendo isso, eu quero que você receba essa palavra. A gente adquiriu um aplicativo para a igreja e entendendo que hoje o celular, ele é uma ferramenta para o bem e para o mal. Eu quero começar esse início aqui de palavra já dizendo que não se preocupe. Se você sair daqui com dúvida, eu quero trabalhar isso dentro do aplicativo da igreja. Eu quero colocar todos os temas, espiritual, financeira, e eu quero trabalhar exclusivamente com cada tema. Saúde. E você vai entrar e vai estar tudo preparado à luz da palavra de Deus. Esse foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Mas hoje eu quero te colocar essa mesma ira santa que está em mim. Hoje eu quero colocar esse mesmo sentimento que está em mim. Abra a tua palavra comigo em Romanos 12. Romanos 12, lá no verso 2. Amém? Se eu te assustei com esse começo, fique tranquilo, você vai entender o que eu estou querendo falar. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu colocar aqui. E eu poderia dizer que essa palavra é para cristão maduro, tá? Eu poderia dizer que essa palavra seria para os líderes pastores do Brasil, para os padres do Brasil. Então, se você vai ouvir essa palavra, se coloque como privilegiado, mas ao mesmo tempo se coloque como uma pessoa que Deus crê que você pode fazer uma diferença. Amém? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Amém. Você sabe qual que é o maior inimigo do arrependimento, da inconformidade? Qual que é? Além do orgulho, a comodidade. Você chegar a um certo ponto da tua vida e você achar que está tudo certo. A Bíblia fala que nós estamos crescendo em Cristo de glória em glória. Imagine tudo que você já viveu até aqui, sendo cristão, crendo no Evangelho. Se eu dizer para você que não é nada para o que Deus ainda tem para você, mas para isso, existe uma pregadora da Europa, é Madame, eu não vou falar o nome dela para não errar, é da década de 60, e ela tem uma frase dela que diz assim: para alguns o evangelho custa renúncia, mas para um cristão o evangelho custa tudo. Porque quando você olha só como renúncia, você olha, não, vou ter que tirar o celular da minha vida para ter um tempo a mais de oração. Mas agora, quando você olha que a oração é tudo que você tem, isso aqui não é nada. Você entendeu a diferença? Algumas versões vão falar sobre a mudança na mente como metanoia. No original que a palavra foi escrita, metanoia significa metânia. É literalmente relacionado a arrependimento, mudança de posicionamento e mudança de mentalidade. Quando você disse sim para Jesus, você começou a buscar pessoas para que te orientassem a fazer algo que agradasse a Deus. Não foi verdade? Ou você mesmo buscava através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que te convencia, coisas que te levassem mais próximo de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus fala. É isso que Deus quer. Olha, o grego e o hebraico são as línguas originais da palavra de Deus, da Bíblia, né? E techuvá, no hebraico, para os judeus, para o Antigo Testamento, significa literalmente uma mudança de posicionamento. Todo judeu, ele tem uma frase com ele, que ele anda de costas para o futuro, porque ele olha para o passado dele, porque ele quer ver da onde Deus o tirou. Porque todo ser humano que não lembra da onde Deus o tirou, ele se torna orgulhoso ou ele se acomoda. Mas por que de costas para o futuro? Porque ele sabe que o futuro a Deus pertence, ele não se preocupa, porque quem escreve os dias dele é Deus. Mas Mateus, isso é coisa de judeu, será? E Jesus disse: não se preocupe com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a quem? Ao homem, a Deus. Porque se Deus, sendo perfeito, cuida das plantações, das árvores, se Deus, sendo perfeito, cuida dos pássaros, quem dirá mais de nós? Você entende? Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 1, no verso 14. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre arrependimento, está relacionado metanoia. Todas as vezes. Você não tem, quem sabe, você não é familiar com isso, porque nós lemos em português.
Mas se nós for olhar a Bíblia lá no grego, no Novo Testamento, a gente vai ver várias vezes metanoia, metanoia, metanoia. O que está escrito aí? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Não o evangelho denominacional, não uma religião, mas ele pregava as boas novas do reino do Pai dele, o nosso Pai. E dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus, o reino está próximo. Arrependei-vos. Literalmente, mudem a sua mentalidade, mudem o seu posicionamento e creiam no evangelho, creiam nas boas novas. Está me entendendo? Se nós entendemos que no Antigo Testamento tem uma palavra forte, techuvá. Se nós cremos no Novo Testamento e está escrito metanoia, nós precisamos entender que nós fomos criados, nós fomos formados com um propósito maior. O propósito maior do ser humano é o quê? A volta para onde ele veio. Aí você vai dizer: Mateus, é o céu. Não, porque você não veio do céu, você veio aqui da terra. Mas a volta da onde você tem que voltar seria o eterno, seria o Deus. Ficou muito famoso, né? Um vídeo agora nas redes sociais de um pastor americano falando sobre o nome de Deus. E ele falava: quando nós respiramos, respira aí fundo, faz. Sem querer você está falando. Esse é o nome de Deus. Quando você vai bocejar, você fala. A irmã chegou a bocejar, né, irmã? É isso aí, tem que pegar o pé da letra a palavra. Quando um leão vai lá rugir, ele faz. Não é verdade? Quando uma criança está chorando, é. Não é assim? Claro que o pastor falando, vocês vão achar que é meio engraçado, mas se você for ver, você vai ver que está tudo relacionado. Porque quem que nos arrancou do propósito original de Deus? O pecado. Então, a nossa volta principal, a nossa arrependimento ao propósito original de Deus é o relacionamento que um dia se perdeu. O relacionamento que um dia se perdeu. E uma coisa interessante é que nós atraímos o que nós somos. Agora você vai ver que muita coisa faz sentido. Mas Mateus, parece que eu só atraio pessoa que me traz problema, que me tira a paciência. Essa frase que o mundo diz que os opostos se atraem não é bíblica. A Bíblia fala que nós atraímos o que nós somos. Como assim, Mateus? Quando você não se posiciona com uma metanoia, com o real propósito que Deus tem para você, quando você não vive os princípios que a Bíblia te coloca, Mateus, quais são os princípios de Deus? Depois nós vamos entrar mais profundo nisso, que, como eu falei no aplicativo da igreja. Mas são princípios que os judeus vivem. O Samuel falou sobre um tal de Silvio Santos. Vocês sabiam que o Silvio Santos era judeu? O senhor Abravanel vinha de uma família que vinha da descendência de Davi.
Então, se eu quero prosperar, eu preciso entender quais os princípios que Deus ensinou para os judeus. Se um camelô no Brasil conseguiu ter uma prosperidade e mudar as famílias brasileiras, eu preciso estudar o que ele fez. Você vai ver o que o SBT vai virar agora. Você vai ver que, se não for a filha dele lá, que Deus use ela lá dentro, a maioria dos acionistas já está uma guerra já faz tempo. Vocês viram que a Globo tirou todos os desenhos, vocês viram que o SBT está cada vez diminuindo a grade que seria para a família, porque o sistema do mundo quer uma grade do quê? Uma grade que influencia a cabeça das pessoas a comprar o que eles querem, a vestir o que eles querem, a viver a forma que eles querem. Então, o Silvio Santos, vindo numa família que era temente a Deus, automaticamente ela influenciava as famílias. Olha o poder de uma pessoa que vive princípios de Deus. Abra comigo aí em 2 Coríntios 4:4. Você não queria ter esse poder, esse poder de influência que o Silvio Santos tinha na mão dele? Você não queria ter? Deixa aberto aí a tua Bíblia. Queria ou não queria? Mas se hoje aconteceu comigo, ó, eu juro para vocês, Deus é testemunha que eu tentei ficar quieto, mas eu não consegui. Na faculdade, acho que foi terça-feira ou quarta-feira, eu estava bem quietinho no meu canto. Daí geralmente pede o que eu faço, eu falo, não, eu sou técnico em internet. Mateus, você tem vergonha de falar que é pastor? Não, não tenho. Eu quero que as minhas atitudes preguem com o que eu sou, porque infelizmente a palavra pastor hoje está relacionada às outras coisas. Então, eu prefiro causar uma outra impressão. Eu prefiro, não que pastor seja melhor que alguém, mas ter o mesmo nível das pessoas. Entendeu? E daí a nossa professora, ela trouxe um palestrante, um coach. Nada contra coach. Quem me conhece sabe que eu creio que tem muitos coaches que são usados por Deus. Mas esse começou a usar a palavra de Deus e saía cada heresia lá. E eu quietinho. Falei, Deus, eu estou tão cansado hoje, Deus. Deixa eu quieto aqui, Deus. Por favor. Deixa, Deus. Por favor, Espírito Santo. Aí eu sentado no cantinho, na frente ali. E ele vem bem perto de quem? Do Mateus. Aí ele começa, não prende as mãos, porque quando você prende as mãos, a energia do universo não conspira a seu favor. Deu? Tá bom, né? Aí ele começou, quem você é? Daí eu respondi, não, eu sou o Mateus. Aí ele, não, quem você é? Eu sou o Mateus. Quem você é? Não, especifique a sua pergunta, por favor. Especifique a sua pergunta para mim, por favor. Não, quem você é? Daí na hora o Espírito Santo falou, fala, você é meu filho. Eu falei, eu sou filho de Deus. Daí eu falei para ele, o senhor precisa especificar. Daí ele já me deixou, me interrompeu. Você viu que as pessoas não falam a sua real, não sei o que, não sei o que. Eu falei, peraí. Aí ele foi falando, foi pegando os textos isolados da palavra de Deus e levando para outro lado.
Aí chegou a hora de fazer pergunta. E eu falei assim: posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele: pode. O que a palavra fala sobre clareza para o senhor? Ele: não sei, me diga você. A palavra fala que Deus é um Deus de sim, sim e não, não. Deus não é um Deus de confusão. Então, quando o Senhor vem e traz vários textos isolados da palavra de Deus e traz confusão para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, você vai trazer confusão. Ele: não, mas veja bem que não sei o que, que não sei o que. Daí já gritaram ali: ele é pastor. Ah, porque eu vou te ajudar a encher a tua igreja, não sei. Daí ele começou a falar, daí ele já fugia, né? Quando eu entrava num assunto, ele fugia para outro. Aí ele começou a falar: não, porque as leis do universo, Deus não sei o que, não sei o que. Entenda o que eu vou falar agora. Eu falei para ele assim: o Senhor falou sobre leis do universo, o Senhor falou que tem a lei do sol, a lei da lua. A Bíblia não é uma Bíblia de confusão, não fala necessariamente isso. Eu quero fazer uma pergunta para o Senhor: quem é o Espírito Santo para o Senhor? Quem é o Espírito Santo para o Senhor? Ele: não sei, você que é teólogo, eu não sei. Aí já um negócio de religião. Eu falei: não, não é um negócio de religião. Até o momento que o Senhor citou a Bíblia não é religião, agora que eu estou citando é religião. Por que eu estou falando isso, gente? É muito importante ter o posicionamento. Porque se você não se posicionar, qualquer um vem com uma palavrinha e te leva para o lado do sentimento dele. E eu falei: deixa eu pedir uma coisa para o Senhor. Eu vi que o Senhor não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo é a lei de Deus. Porque os profetas falaram que eles profetizaram que depois que Jesus viesse, a lei de Deus ia ser plantada na nossa mente e no nosso coração. Tu entendeu? E eu falei para ele: o Senhor deu várias táticas e eu creio que tem muita coisa abençoada, porque tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo vem de Deus. Mas e o que eu digo para um africano? O que eu digo para um africano quando não tem mente, quando não tem recurso, quando não tem... A mãe e o pai morreram de fome, a pessoa está morrendo de fome. O que eu digo? Qual que são as leis do universo que vão conspirar? Qual palestra coach? Qual motivação? Porque todo o momento que o Senhor usou, o Senhor falou: eu consigo, eu sou capaz. Eu não estou dizendo que nós não somos, mas todo momento que o eu toma conta, Jesus desaparece. O que eu digo? O que o Senhor disse para um africano desse? Ele: não, porque não sei o que, não sei o que. O que eu diria para um africano desse? Que você pode ler livros, você pode ouvir as melhores pessoas, mas sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é só levado por uma motivação que logo vai apagar, porque o primeiro problema que vier, você vai ficar pequeno. O mesmo silêncio que está aqui ficou na sala assim. Por que eu estou usando isso? Porque hoje esse é, até dentro das igrejas, a pregação mais falada. Porque eu e você não se posicionamos. Coaches se levantaram, pastores se levantaram, pessoas que não vivem o que eles pregam se levantaram com coragem, porque nós temos medo de se posicionar no meio de uma sala de aula. Porque nós temos medo de se posicionar no meio da nossa família. Porque nós temos medo, nós queremos um público que nem o desejo do nosso coração é like. O desejo do nosso coração é ser visto, é ser aceito, que nem o Silvio Santos. Mas não está disposto a se posicionar que nem o Silvio Santos, para dizer: não, enquanto eu estiver vivo vai ter a programação para a família na minha TV.
Entendeu? Enquanto ele teve vivo, por mais que ele era o acionista majoritário no SBT, ele tinha a maior parte do SBT, mas tinha mais pessoas que mandavam no SBT, que compraram ações do SBT. Enquanto ele estava vivo, ele ditava o que dizia, mas e agora? Por quê? Porque ele decidiu tirar o eu e colocar os princípios de Deus. Se você vai hoje ver as pessoas que, um exemplo, hoje de tarde eu e a Larissa nós estávamos vendo a Simária da Simone Simaria, uma cantora sertaneja, e ela é o reflexo dos cristãos de hoje. Ela se converteu, ela se batizou, mas ela não largou as práticas que ela vive. Isso é metanoia? Isso é arrependimento? Você que é mais velho, você vai saber discernir um evangelho de uns 20 anos a 30 anos atrás, como a igreja era e como a igreja está. Por que hoje nós somos maioria? Por que hoje nós somos quase 50% de cristãos no Brasil? Por que hoje nós elegemos presidente? Por que hoje nós temos esse poder, mas nós não influenciamos a cultura? Você sabe por que os apóstolos eram chamados de apóstolos? Você sabe por quê? Depois eu te conto, vamos ler lá. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Satanás. Ele cegou o entendimento. Por quê? Porque as pessoas decidiram a viver uma cultura da terra, não uma cultura do reino de Deus. Os apóstolos eram chamados de apóstolos porque os soldados romanos, a cultura romana, aliás, era assim. O imperador romano, ele pegava homens e ele não chegava como os outros impérios. Ele não chegava matando as pessoas, dizimando as pessoas. Os romanos entenderam uma coisa diferente, que isso é uma característica do anticristo, que é o quê? Chegava numa cultura, num ambiente, escravizava essa cultura com o sistema que eles acreditavam. Ou seja, eles começaram a trazer os deuses gregos, eles começaram, no meio do povo judeus, eles começaram a trazer pessoas acima de Deus. Tanto que até hoje a igreja é influenciada por isso. Ou seja, a igreja católica tem santos, por quê? Porque os santos que estavam lá no povo grego foi trazido para o Império Romano. E aí, qual que prevalece? A palavra de Deus ou o sistema que nós vivemos? Deixa eu pegar o nome deles aqui. E era isso que Jesus fez. Jesus falou para os apóstolos: vão, expulse os demônios, cure os enfermos, manifeste o meu reino, anunciem que é chegado o reino de Deus aonde vocês estiverem, que a cultura do reino de Deus se estabeleça no lugar que vocês estiverem. Essa é a unção apostólica. Não adianta nós da igreja apostólica MIPD ter um nome de igreja apostólica, mas não influenciar. E quando eu digo não é a estrutura, eu estou dizendo você como igreja, você não influenciar.
Uma das questões que Satanás ama é aquele cristão assim, não, porque veja bem, né? Nós não podemos brigar, nós não podemos falar nada, não, né? É isso que Satanás ama. Mas veja bem, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas se o sistema é de Satanás, a nossa guerra é contra um sistema. É por isso que nós vínhamos falando, eu e o pastor Adriano, que as pessoas não gostam de política, mas daí quando o aumento do imposto vem, reclama. E a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. Mas isso aí é outro assunto que vai ter no aplicativo. Eu sei que é um assunto bem delicado, eu só quero que você comece a entender a tua mentalidade. Você sabia que de Abraão veio uma lei também, além da palavra de Deus, que é chamado a Sharia. Você sabia que a Sharia é S-H-A-R-I-A, significa o caminho para a luz, o caminho para as águas. É a lei do povo islâmico. Você sabia? Pesquisa mais sobre isso. Como que é influenciado uma cultura? Hoje, os europeus, principalmente lá na França, eles adotaram o sistema do mundo e falaram, não, a mulher tem que ser feminista, ela tem que cuidar dela. O homem tem que concordar com essa posição da mulher. E se a mulher não quer ter filho, então tudo bem. Mas aí a Bíblia fala o quê? Cresceio tá. Qual que é a vontade de Deus? Que você esteja bastante rentinha junto. Crescer e multiplicais. Mas aí o povo do islamismo adotou a Sharia. E se você falar com uma pessoa que segue essa religião, o maior ideal deles é viver de fato o que eles acreditam. Se um dos filhos deles, se alguém da família sai da religião, é como se tivesse morto para eles. Eles não têm passividade que nem nós. Não estou dizendo que isso é certo, você vai ver onde eu quero chegar. E eles estão tomando a Europa. Eles estão migrando para a Europa e automaticamente o que está acontecendo? Eles estão tomando a cultura. E eles já prometeram, porque está na Sharia, que todo país cristão eles querem dizimar com a cultura deles. Mas veja como Satanás dá estratégias. Vai devagarzinho, vai com calma. Já que eles não querem ter filho, vocês têm 12, 13 filhos, faz filho. Introduz essa cultura e tomem os espaços. Mateus, mas o que tem a ver com nós aqui no Brasil? Os Estados Unidos falavam a mesma coisa no 11 de setembro. A mesma coisa. Você é inimigo deles. Eu não estou dizendo que você tem que ser como eles e ser inimigo das pessoas, mas o sistema que influencia eles, você precisa se posicionar. Você entende? A passividade que você tem que ter é com a pessoa, mas com o espírito que induz a pessoa, não. Só que isso é coisa grande, por isso que eu falei que a igreja brasileira, os líderes deveriam ver isso.
Porque nós estamos muito ocupados com a nossa casa, com a nossa família, vivendo o sistema que a gente acredita, o sistema da denominação, e a gente está esquecendo que existe uma guerra maior. Existe uma guerra maior. E se você não quer fazer por você, você tem que pensar que quando você morrer, os seus filhos vão ficar aqui ainda. Você entende? Ah, mas Mateus, tem coisas que tem que acontecer, sim. Mas e quando o povo de Israel fazia o que Deus queria, por que eles prosperavam? Mas enquanto o povo de Israel não fazia o que Deus queria, o que acontecia? Eles gemiam. Nós temos líderes, presidentes, prefeitos, vereadores iguais a nós, porque o sistema foi dominado. Tu entendeu? Aí quando alguém se levanta, não, eu vou fazer diferença, eu vou fazer algo, não, né? Mais um corrupto. A gente nem tem mais fé do bem. Não é verdade? Mateus. Mas eu não tenho essa influência, né? Como o Silvio Santos, eu não tenho essa influência para mudar o ambiente que eu estou. Você tem. E o teu primeiro passo é a sua casa. O seu primeiro passo são os seus filhos. Você vê que por mais que o povo do islamismo seja errado, esteja vivendo aquilo que eles acreditam, mas uma coisa nós temos que aprender com eles. Dificilmente, a não ser para o evangelho do reino de Deus, alguém se desconverte. Porque eles vivem ou vivem. Quantas vezes tem que orar para Allah por dia? 11 vezes. Vamos orar 11 vezes por dia. Quantas vezes tem que jejuar? Tenho que ouvir o mestre rabino lá do islamismo. Tem que ouvir. Tem a cultura da honra. Eu não estou dizendo que eles estão certos naquilo que eles acreditam, mas a palavra de Deus fala sobre isso, que os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. É ou não é? Aí você, como cristão, não tem uma metanoia, um arrependimento. Entenda, ó. Você vai repetir essa frase comigo para você entender, ó. Repita aí, ó. Jesus traz uma metanoia, uma restauração para o nosso espírito através da salvação. A palavra traz uma metanoia para a nossa mente, para a nossa alma, para que de fato possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra e na eternidade. Aí eu já acabei com a tua desculpa de dizer, mas Mateus, eu estou salvo. Salvo, sensato e acomodado. Jesus conquista isso para você, mas a palavra te traz uma metanoia para viver qual que é a boa vontade de Deus. Jesus não ora por você, Jesus não jejua, Jesus não lê a palavra por você, Ele conquistou a salvação para você. A sua responsabilidade é a sua responsabilidade. Ou você vai dizer perante Deus, Deus, mas eu não orei porque Jesus já tinha morrido por mim. Isso vai colar? Você entende? E se
Você não está vivendo a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus que está sempre em movimento. Deus não para, Deus está se movimentando. Deus está Jesus disse, nós estamos crescendo. Paulo diz, nós estamos crescendo de glória em glória, de tempo em tempo. O reino de Deus não é vir na igreja no domingo e ser um crente chato. Veja bem que quando o palestrante foi lá na minha aula, eu estava bem quietinho no meu canto. Mas tem momentos que Deus vai te puxar a você se posicionar. Quando você, não, Deus te ama, Jesus te ama, né? Mas quando que você tem coragem de dizer, o Espírito Santo quer se mover nesse local? Isso aí, Isaías, tamo junto. Tu entende? Nós somos muito passivos, nós temos muito medo da nossa reputação, o que o meu colega vai pensar, não sei o que não sei. Daí vem o povo do islamismo, o pessoal da macumba se posicionando, fazendo estátua lá no Rio Grande do Sul, e não tem vergonha. E eu não estou dizendo que você tem que ser um crente chato. A gente ama o testemunho de Jeová, a gente precisa aprender muito com ele. Um testemunho de Jeová que está todo dia batendo lá na porta dos outros. Não estou dizendo que você tem que ser isso, mas as oportunidades que você tem, você precisa aproveitar. E principalmente a tua vida precisa pregar isso. Está me entendendo? Não adianta chegar lá para o teu vizinho, vamos na igreja comigo, vamos na célula lá, vamos lá para a mesa na sexta-feira. Não adianta, se a tua vida não prega isso. Não adianta. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você entende como isso é muito... Apagou a nossa luz aqui. É muito importante. De um lado, Satanás está trabalhando com uma religião islâmica. Vocês não têm que ter preocupação, porque hoje, lá no Rio Grande do Sul estão fazendo estátua. Não se preocupe, meu querido. Tem um monte, a média de pessoas da religião de matriz africana que se converte é muito maior do que o islamismo. Não se preocupe com eles. De um lado, o Deus desse século, né? Satanás, está trabalhando com o islamismo, com o radicalismo. Vocês têm que ser, a mulher que não usar burca tem que matar, adulterou, tem que apedrejar, não sei o que, tal. E do outro lado, Satanás está trabalhando com um sistema de libertinagem. Você entendeu? Não, tudo pode, viva o que você quer, seja como que você quiser, pode aceitar Jesus, não tem problema, fica do mesmo jeito, não tem a metanoia. E o cristão está sendo aqui, apertado no meio. Está me entendendo? Nós precisamos gerar essa metanoia. Se Deus se levantar para a política, vá para a política em nome de Jesus. Se Deus se levantar para a área médica, vá em nome de Jesus. Se Deus se levantar para a área educacional, vá em nome de Jesus. Se Deus se levantar para a área da justiça, vá em nome de Jesus. Não tenha medo. Você imagina um homem de 60 anos na minha frente falando coisas que o Espírito Santo já me falou há muito tempo, coisas que ele ficou 40 anos estudando com pessoas dos Estados Unidos, sendo terapeuta, correndo daqui, dali, e coisas simples que Deus nos revela através da sua palavra, e ele lá ganhando dinheiro em cima disso, não que seja gerado, glória a Deus, ele estudou por isso. Você entende que às vezes a igreja está buscando algo que a lei de dentro já fala?
Às vezes eu não sei se você é assim, que você se sente meio que um Clark Kent no meio das pessoas. Um Clark crente mesmo. Parece que você vê as pessoas reclamando de um lado, você vê as pessoas tendo dificuldade de outro, e você, ai meu Deus, se ele soubesse quanto que é bom o Espírito Santo, eu vou abrir minha capa e vou mostrar aqui, ó, cristão. Não é assim? Não porque você é melhor que eles, não, mas você tem uma solução que eles não têm. E às vezes você quer ganhar o mundo inteiro, mas você esquece do começo, que é a sua casa. Eu tenho certeza, mesmo sem conhecer a vida do Silvio Santos a fundo, mas que ele era um bom pai, ele era um bom marido, e através disso ele foi instrumento para a família brasileira. Você entende? Se você não é fiel no pouco, Deus não vai te recompensar no muito. Se você tem medo do que os outros vão pensar, porque você simplesmente precisa falar do Evangelho, dificilmente Deus vai te dar uma multidão. Dificilmente. A pergunta que eu quero deixar para você, essa pergunta precisa te atormentar. Quem que está te transformando? Quem está te trazendo metanoia? Salvação é uma coisa, conquistada por Jesus, mas eu estou dizendo, qual é o sistema que está te trazendo metanoia? Está me entendendo? Se você tem escassez numa área, o que está faltando para viver a boa vontade perfeita e agradável de Deus? O que está faltando? Se está tudo ali, Jesus conquistou tudo isso para nós ir de atrás e desfrutar. Qual o sistema que está nos influenciando? Como eu falei, tudo começa aqui, ó. Para você aprender a dirigir, para você aprender a dar, para você aprender a falar, tudo na tua vida começa aqui, ó. Na mente. Porque na mente está a real escassez. Você pega uma pessoa que não é próspera, você dá 1 milhão para ela. Se você voltar dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela está pobre de volta. É ou não é? A gente não vê um monte de gente aí ganhando na Mega Sena e voltando. Agora, uma pessoa que entendeu como prosperar na área financeira, ela pode perder tudo. Dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela está próspera de volta. O que a gente precisa aprender nessa área? O que eles fazem? Eu estou usando um exemplo, né? O que eles fazem que nós não estamos fazendo? Qual a metanoia que a gente precisa ter? Qual a mudança de posicionamento que a gente precisa ter nessa área? Na minha saúde, se o meu corpo me limita, se eu estou com dificuldade de fazer coisas para o reino de Deus, o que eu preciso fazer para sair daquela área? Se eu estou com uma dificuldade no espiritual, que eu não tenho coragem, que eu estou preso a alguma coisa, o que eu preciso fazer? Porque tem pessoas libertas nessa área. Está me entendendo? O que eu preciso fazer? Aonde eu tenho que chegar? Como eu tenho que fazer? Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça.
Presta atenção um pouquinho agora. Coloque a mão sobre a cabeça. Todos. Tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que você precisa deixar a comodidade de lado e se mover. A tua carne quer que você fique na posição que você está. A tua mente não sabe que você precisa sair dela até alguém te dizer. Tá me entendendo? Por que pessoas vivem coisa extraordinária? Por quê? Essa é a pergunta que você precisa buscar. Profetize sobre a tua vida agora e diga: mente, alma, eu tomo posse daquilo que está escrito, da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus sobre a minha vida. Agora estenda suas mãos. Cuidado da oração que você vai fazer agora. Existem, com os olhos fechados, só me escuta. Existem duas situações que o ser humano é levado à mudança. Ou por uma dor, porque quase vê a morte, porque passa por uma escassez, porque passa por uma perda e vê que é necessário mudar. E a segunda, que é porque está escrito na palavra de Deus, e que é isso, entende que isso é importante para a vida dele. Fale assim: Deus, eu estou disponível para um novo tempo de posicionamento na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor Jesus, me move a esse tempo. Me move a esse tempo. Agora ouça. O que você está disposto a fazer para isso acontecer? O que você está disposto a perder? Pode se sentar. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Eu vou dizer para você que todas as vezes que você decide se mover por amor, é muito melhor. Ele é mais duradouro. Uma pessoa apaixonada, se tiver um namorado, uma namorada lá em Floripa, ela dá um jeito e vai a pé. Ela faz qualquer coisa. Por quê? Porque ela está apaixonada. Mas agora, se o teu objetivo hoje precisa ser em saúde, você vai ter que lutar com o teu corpo e entender que o teu sacrifício é nessa área. Se o teu hoje maior problema é espiritual, você vai ter que buscar pessoas de Deus e também você vai ter que tirar coisas da tua vida. Porque se eu estou num ambiente e esse ambiente me faz pecar, se eu estou com qualquer coisa na mão e aquilo me faz pecar, eu preciso sair disso. A palavra de Deus diz que
Deus não tenta ninguém, porque as tentações ou provações, aliás, que Ele dá a capacidade da pessoa sair. Mas problemas e dificuldades que você está e que você não consegue cair, que você não consegue sair, é porque você se colocou ali e você precisa sair. Tá me entendendo? Mateus, eu tenho escassez na vida financeira, então eu vou buscar, em vez de ficar às vezes perdendo tempo com coisas desnecessárias, vou buscar mentores, vou buscar pessoas para me dizer o que eu preciso fazer. Tu tá me entendendo? Nós somos movidos por necessidade. Mas eu não quero que você saia daqui hoje sendo movido por necessidade. Como assim, Mateus? Eu vou trabalhar porque senão eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas e para comer. Você precisa ser movido por motivação. O motivo da sua ação. Qual é o motivo da sua ação? Tá me entendendo? Qual a real intenção do teu coração? Você quer uma promoção no trabalho só para dizer que você é melhor que teus colegas, para poder mandar nos outros e poder ficar mais de boa? Ou você quer uma promoção porque você quer glorificar a Deus através disso? Como eu glorifico, estou usando exemplos, a Deus através disso? Vivendo os princípios de Deus. Tá me entendendo? O corredor lá da Olimpíada, para chegar na Olimpíada, ele é mediano. Ele faz o que todo mundo faz. Mas agora, para conquistar o pódio, para conquistar uma medalha de ouro, ele precisa fazer algo que está acima da média. Para mim terminar, eu não sei se vocês chegaram a ver um rapaz que ele tinha o salto, como é que chama? Salto com vara, isso. O oponente dele, que foi primeiro, ele lutou e bateu o recorde dos recordes. Ninguém tinha feito aquilo. E o brasileiro foi lá para dar o salto dele. O pensamento dele já estava: meu Deus, o cara bateu o recorde dos recordes. O meu recorde não é nem perto do que ele bateu agora. Como que eu faço? Como que a tua mente faria nessa hora? A tua mente ia dizer: não, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Se o meu recorde é menor que o recorde dele, não vai dar certo. Ele pegou, se tranquilizou. Toda a plateia já estava eufórica por causa daquele outro recorde. E ele pegou e saiu correndo e falou: eu vou conseguir. Foi, bateu o recorde do recorde do recorde. Mateus, mas que papo é esse? Nada a ver. O teu recorde hoje pode ser uma coisa simples, mas se você não começar com essa coisa simples, meu querido, você vai viver como os crentes domingueiros, que só fica: ó Deus, ó céus, por que todo mundo consegue e eu não, Deus? De domingo em domingo você vai estar ali. É capaz de a mosca que vem às vezes te incomodar pegar mais a palavra de Deus do que você. Se você é esse tipo de crente que gosta de ser domingueiro, nem a média você não dá.
Porque a mediocridade significa o quê? Tá na média. Mas se você não faz os princípios do evangelho, que é ter uma vida de devocional, uma vida de princípio com Deus, está abaixo do que Deus espera de você. Está me entendendo? Mas agora, se além de fazer o que Deus te pede, você faz ainda mais, você cresce de glória em glória, de glória em glória, até conquistar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Quem? Não é coach, não é pastor, não é denominação. A tua motivação hoje é Jesus. Ah, mas Mateus, Jesus era praticamente um hippie que vivia de oferta, de andando de lugar em lugar. Esse era o propósito para aquele momento dele. Não hippie, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. O propósito dele era o quê? Não ter uma família. O propósito dele era viver para que outros pudessem viver. Ele morreu naquele momento. Ele era o propósito dele. Mas se o teu propósito para pessoas conhecer ele tem que ser próspero, não tenha mente de escassez. Se o teu propósito é ter um corpo saudável para que pessoas conheçam ele, não tenha mente de escassez. Se o teu propósito é ter uma família e uma vida espiritual ativa, não tenha mente de escassez. Não comece a usar desculpa. Ah, porque Jesus não sei o que, não tinha dinheiro. Tá me entendendo? Se você ficar usando a mediocridade que você coloca na tua mente como desculpa, você vai se apavorar quando você ir falar com Jesus. Você vai dizer: pois é, Jesus, eu não consegui fazer aquilo que você deixou como boa, perfeita e vontade do Pai para mim, porque eu queria imitar a tua vida na terra, mas a vida daquele contexto, daquela época. Daí Jesus vai dizer para você: mas peraí, eu vivia lá num tempo que não tinha tecnologia, num tempo que não tinha nada, e você tinha tudo, tu tinha acesso à informação, tu tinha um tal de carro, tu tinha... Aí Jesus vai dizer: foi isso que eu disse quando eu falei que vocês iam fazer coisas maiores do que eu. Tá me entendendo? Tudo num tempo, mas também tudo aplicado num tempo. Amém? Nós temos agora, você que quer contribuir, ajudar a igreja no aluguel, na luz, na água, nós precisamos pintar aqui, nós precisamos ajeitar a sala para as crianças ali atrás, né? A gente está vendendo um churrasquinho ali fora. Tem 11?